Você já teve a sensação de que entrega bem, é bem visto pelos seus colegas e equipe, mas a sua carreira não evolui na mesma proporção? O projeto dá certo, os prazos são cumpridos, os indicadores estão dentro do esperado, mas ainda assim você não é chamado para decisões mais estratégicas e nem recebe aquela promoção que tanto almeja. Se isso acontece com você, é importante entender uma coisa. O problema, na maioria dos casos, não é sobre o seu conhecimento técnico, mas a falta de habilidades mais estratégicas para te destacar o ambiente do negócio. Durante muito tempo, a área de gestão de projetos foi estruturada com base em conhecimentos técnicos de metodologia e ferramentas, e isso continua sendo necessário. Mas existe uma mudança silenciosa que vem acontecendo no mercado. O critério de valorização do gestor de projetos mudou. Hoje, não basta entregar o projeto, atualizar o cronograma, gerenciar riscos ou fazer um status report. Isso virou o básico da função. O que valoriza o profissional de projetos no mercado é como ele contribui com a direção do negócio. E é exatamente nesse ponto que muitos profissionais muito bons tecnicamente não conseguem evoluir. O erro está na forma como a competência técnica é convertida ou não em valor percebido para o negócio. E aqui existe um ponto que poucos profissionais param para analisar com profundidade. Competência técnica por si só não se traduz automaticamente em relevância organizacional. O que muitos gestores fazem e fazem bem é operar dentro da lógica da execução. Eles estruturam o projeto, controlam variáveis, acompanham entregas e resolvem os desvios. Isso é necessário, mas isoladamente mantém o profissional restrito a uma camada de atuação, porque a execução organiza o projeto, mas não necessariamente influencia o rumo dele dentro da organização. E é aqui que está um ponto crítico. Existe uma diferença estrutural entre duas posições: o profissional que garante que o projeto aconteça e o profissional que contribui para definir o que deve acontecer e por quê. A maioria dos gestores de projetos permanece na primeira, porque não sabem fazer a transição dessa lógica. Essa transição não é técnica, é cognitiva e relacional. Ela exige sair de um raciocínio orientado à tarefa e passa a operar em um raciocínio orientado a impacto no negócio, prioridades organizacionais e tomada de decisão. Na prática, isso significa que o gestor precisa deixar de ser apenas o ponto de controle do projeto e passar a ser um agente ativo na construção de direcionamento. E é exatamente aqui que muitos travam. Porque continuam entregando muito, mas sem alterar a forma como participam das conversas que realmente definem o projeto. Eles estão presentes na execução, mas ausentes na decisão. E no ambiente organizacional, é a decisão, e não a execução, que define quem ganha espaço, visibilidade e crescimento na carreira. Quando a gente olha com mais critério para esse cenário, o travamento na carreira não acontece por um único fator isolado. Ele é resultado de um conjunto de padrões de atuação que no dia a dia passam despercebidos, mas no acumulado definem como o profissional é reconhecido. O primeiro padrão é o foco excessivo na entrega técnica como principal mecanismo de reconhecimento. Existe uma crença implícita de que consistência na execução por si só gera crescimento, como se o aumento da qualidade da entrega fosse automaticamente acompanhado por aumento de visibilidade e influência. Mas na prática, essas duas coisas não caminham necessariamente juntas de forma automática. A execução bem feita tende a gerar previsibilidade, e previsibilidade dentro de uma organização costuma ser absorvida como o esperado. Ou seja, ela sustenta a operação, mas não necessariamente destaca o profissional. O segundo ponto é a baixa capacidade de tradução do trabalho para a lógica do negócio. O gestor sabe exatamente o que está acontecendo no projeto, mas não estrutura essa informação de forma que ela seja útil para quem decide. Ele reporta status, indicadores, andamento, mas não explicita o impacto, o risco real, o custo de não agir ou os caminhos possíveis. E aqui existe uma ruptura muito importante. Informação operacional não sustenta a decisão. O que sustenta a decisão é a interpretação dessa informação em linguagem de negócio.
Quando essa camada de interpretação não aparece, o projeto continua sendo conduzido, mas o gestor não é percebido como alguém que agrega valor ao processo decisório. E o terceiro ponto é a ausência de posicionamento em momentos críticos. Muitos profissionais evitam assumir uma posição clara quando o projeto entra em zonas de conflito ou incertezas. Eles levam o problema, mas não estruturam caminhos, expõem o cenário, mas não sustentam uma recomendação. Isso pode parecer prudência, mas no contexto organizacional costuma ser lido como ausência de direcionamento. E com o tempo, isso define o papel que aquele profissional ocupa nas interações. Ele passa a ser alguém que informa e não alguém que direciona. O crescimento na carreira do gestor de projetos não está diretamente associado ao seu volume de entregas. Ele está associado à forma como o profissional participa das decisões que orientam essas entregas, e isso exige uma mudança clara de papel. O gestor deixa de atuar predominantemente como um organizador da execução e passa a atuar como um integrador entre execução e estratégia. Na prática, isso implica operar em 3 níveis simultaneamente. O primeiro é manter a consistência técnica, porque sem isso o projeto não se sustenta. O segundo é construir leitura de cenário, entendendo o que está acontecendo além do projeto, pressões da organização, prioridades concorrentes, riscos não explícitos. E o terceiro, transformar essa leitura em direcionamento, estruturando cenários, avaliando riscos e sustentando suas recomendações. Essa é a camada que altera o posicionamento do profissional, porque a partir desse momento em que ele passa a contribuir com clareza para a decisão, ele deixa de ser visto apenas como alguém que acompanha apenas o projeto e passa a ser percebido como alguém que ajuda a conduzir o negócio. Essa mudança, ela não acontece por acúmulo de conhecimento técnico, ela acontece por mudança na forma de pensar e se posicionar do profissional. Então, se você quer sintetizar esse raciocínio em um único ponto central, ele é o seguinte: entregar bem um projeto não é o que diferencia um profissional da área, é o que habilita ele a estar no jogo. O que define crescimento é a sua capacidade de transformar essa entrega em leitura e essa leitura em direcionamento. Porque no fim o projeto não é avaliado apenas pelo que foi feito, mas pelas decisões que foram tomadas ao longo dele. E é nesse espaço que o gestor deixa de ser operacional e passa a ser estratégico. Se você percebe que hoje as suas entregas são boas, mas ainda assim não participa das decisões na proporção que poderia, vale a pena olhar para a sua carreira de forma mais estruturada. Na mentoria, esse é um dos pontos centrais do trabalho: como desenvolver esse tipo de raciocínio e transformar sua atuação em algo que gera influência dentro da organização. Se você quiser fazer um diagnóstico da sua carreira, me chame no WhatsApp que está na descrição desse vídeo. E me conta uma coisa: em qual desses pontos você mais se identificou ao longo da aula?